Oi, eu sou a Kátia Francisco, estou aqui mais uma vez para trazer uma entrevista de uma pessoa maravilhosa para o meu canal do YouTube. Eu tenho um programa que eu criei que se chama No Meu Jardim e hoje no meu jardim eu estou trazendo o Harry Lorenzi. Tudo bem, Harry? Maravilha, Kátia. Muito Prazer estar aqui com você no seu canal. É uma honra para mim, muito obrigada. O Harry Lorenzi, ele é o maior taxonomista da botânica brasileira. Ou seja, ele nomina, denomina e qualifica as plantas. E eu vou pedir para ele contar agora pra gente. Harry, fala um pouco da sua história maravilhosa, que resulta em mais ou menos 30 livros, além de um jardim botânico maravilhoso que plantaram, que é onde nós estamos agora. É uma longa história. Tudo começou lá nos anos 70, no início dos anos 70, quando me formei, eu sempre tinha uma paixão realmente sobre a flora. Primeiro, talvez porque fui nascido e criado na zona rural, no mato, em outras palavras, né? E mesmo estudando agronomia, eu tinha uma grande paixão sobre a flora, sobre a natureza em si, né? Não tinha muita noção exata do que eu iria fazer, mas eu sabia o que eu queria, né? E mesmo como engenheiro agrônomo, evidentemente eu tinha que trabalhar e a atividade do agrônomo é na área de produção, e é exatamente onde eu fui trabalhar inicialmente, mas felizmente eu tive a oportunidade de trabalhar com plantas nesse aspecto de conhecimento, de botânica, diríamos assim, além mesmo estando na área de produção, né? Inicialmente na área de pesquisa, né? E fui trabalhar com controle de plantas daninhas, e para se fazer um bom trabalho nessa área eu teria que conhecer as plantas daninhas. E aí, evidentemente, o meu interesse, minha paixão pela botânica contou em muito, né? E logo de início eu tive que estudar esse grupo, porque não haviam livros, ninguém conhecia as plantas daninhas, isso naquela época, nos longínquos 1974, não havia ninguém que conhecesse cientificamente as plantas daninhas. Na verdade, as pessoas no máximo conheciam pelo nome popular. E a agricultura estava sofrendo um grande boom com as grandes esculturas de soja, milho, a expansão agrícola para o oeste. Era um período muito frutífero. E ao estudar essas plantas, eu pude, ao longo do tempo, aprender a conhecê-las melhor, a identificá-las. E aí eu imaginei o seguinte: já que eu estou tendo que aprender isso aí tudo com muito esforço, porque eu não tinha para quem perguntar, eu tinha que coletar essas plantas, fazer uma esticata, levar para os herbários e tentar identificar, eu aproveitei, fui aprender a fotografar. Naquela época era muito difícil, não havia câmeras amadoras, só câmeras profissionais, tinha que comprar, fazer um investimento pesado e depois fazer fotografias com filmes que eram caríssimos na época, né? Mas mesmo assim eu achava que era importante fazer publicações que fossem bem ilustradas, né? Então eu pensei logo de início que nós tínhamos que fazer publicações para repassar esse conhecimento que eu ia adquirir, que ia ser bastante custoso, mas que eu já podia aproveitar e já passar isso através de publicações. Eu não sabia de que maneira seriam essas publicações, e depois se concretizou que seria na forma de livros com as plantas ilustradas, com fotografias bem feitas e tal. Foi o que nós começamos a fazer, e em 1976 surgiu o nosso primeiro livro, Principais Ervas Daninhas do Paraná, porque na época eu trabalhava para uma instituição pública do estado do Paraná. E a partir dali fui aperfeiçoando a técnica fotográfica, depois fui para os Estados Unidos fazer mestrado, e aí com certeza lá o filme e as câmeras eram muito mais baratas, e eu pude realmente aprender muito lá, né? E inclusive fizemos um livro lá nos Estados Unidos, nesse período de 2 anos e meio que fiquei lá, estudando as plantas daninhas de lá. E no final acabamos publicando um livro sobre as plantas daninhas dos Estados Unidos, que não havia na época também lá um livro assim interessante, bem ilustrado. Tinha livros com desenhos das plantas e tal, né? E posteriormente mudei para o estado de São Paulo, para o Centro de Tecnologia Copersucar, em Piracicaba, onde eu tive que trabalhar com plantas daninhas também, cana-de-açúcar. Depois fui envolvido logo em seguida com o estudo das árvores. Por quê? Porque as usinas tinham que fazer reflorestamento
conhecessem nativas, não havia mudas, não havia ninguém que conhecia. Então, iniciamos um projeto, um programa amplo de produção de mudas, coleta de sementes, produção de mudas, produção e plantio dessas espécies nas áreas que eram sendo intimadas pelo poder público, pelos organismos ambientais, para que fossem plantadas por descumprimento de alguma norma ou infração ambiental. Bom, com isso nós aproveitamos a oportunidade, já que tínhamos que conhecer as árvores, começamos também a fotografar, estudar, identificar e colher as sementes, que era o nosso objetivo, né? Fazia isso tudo paralelamente. Posteriormente, as pessoas na empresa perceberam que eu conhecia bastante plantas, comecei a ser envolvido também em paisagismo. As usinas, eram 70 na época, precisava de alguém com conhecimento na área para fazer paisagismo dos novos escritórios das usinas. Posteriormente, começamos a fazer para as residências dos proprietários das usinas e assim por diante. E com isso, durante anos, fizemos muitos projetos, né? Sempre, mas não como autor, mas como um funcionário da empresa da Copersucar, né? Em várias regiões, em várias usinas, e com isso também aprendemos sobre as plantas ornamentais. E aí também fomos, ao longo desse aprendizado, reunindo material, informações, fotografias para um dia publicar um livro, foi o que fizemos também, né? E, bom, aí em 1994 eu definitivamente abandonei o emprego, né, como CLT, como empregado, e parti para um voo solo, né? E logo em seguida fundamos o Instituto Plantaro, que era um centro de estudos de plantas, que até hoje existe aqui, né, que vocês conhecem, e continuei realmente me dedicando integralmente ao estudo da flora, produzindo vários livros, chega hoje lá a mais de 30 livros impressos, aplicativos e e-books. Então, muito foi legal. Uma carreira bem trabalhosa, mas bem produtiva. E eu deixo aqui uma dica. Tem um vídeo que a Regina Casé fez uma entrevista com o Henry Lorenzi, que é simplesmente maravilhosa, e você consegue entender a magnitude do trabalho do Henry Lorenzi. É um vídeo de mais ou menos 40 minutos com a Regina Casé, e eu vou deixar o link abaixo desse vídeo para que vocês possam assistir essa história de uma forma mais completa e interessante, porque a gente tem menos tempo hoje. E eu queria perguntar também para você, Henry, uma coisa muito importante. Qual é a sua mensagem para os jovens, para que eles consigam vencer as suas dificuldades? Porque afinal, você conseguiu sempre fazer tudo aquilo que você queria. Como é que foi isso? Não que consegui tudo, na verdade, com muito sacrifício e esforço. Nada se consegue com facilidade. Não, definitivamente não. Mesmo na minha época, que tinha menos concorrência, a gente se dedicou muito. Mas o mais importante de tudo é ter muito amor naquilo que você faz. Tem que gostar daquilo que você faz. E sempre imaginar que você só vai se destacar se você procurar fazer diferente, fazer algo diferente. Não apenas simplesmente copiar o que os outros fazem, mas procurar ter esse diferencial. Aí sim, aí você se destaca. Mas para ter sucesso, né? Exato, mas também para ter sucesso, como eu falei, tem que amar, tem que ter paixão. Realmente, isso é o conselho que eu dou. Não espere nada cair do céu, que não vai acontecer. E faça aquilo que goste e se dedique bastante. Com certeza os frutos virão. Okay? E vocês vão gostar muito de visitar esse jardim botânico Plantaro, que é a coisa mais linda. Eu ainda vou fazer algumas filmagens aqui e vocês vão poder ver que coisa mais linda que está esse jardim botânico. Uma coisa muito importante que eu gostaria de saber também, uma curiosidade, quais são os seus planos? Mas afinal, se você chegou até aqui, foi baseado em muito sonho, não foi, Henry? Com certeza, e continuo sonhando. Me conta! Olha, na verdade, isso aqui é um sonho. A gente queria ter uma área para deixar, para implantar as espécies raras que a gente conseguia obter nas expedições que nós realizamos desde 1975, então mais de 40 anos. Andamos pelo Brasil inteiro, sempre estudando plantas, coletando plantas, fotografando e lamentava que não tinha espaço onde colocar, mas na época eu não estava muito preocupado, porque o importante era trazer e tentar perpetuá-las. Eu plantava nas áreas das usinas, nas áreas dos amigos e tal. Mas eu tinha um sonho um dia de ter uma área própria para poder fazer uma coleção e deixar isso como um legado para as futuras gerações, porque eu percebia logo no início
que os ecossistemas estavam se modificando muito rapidamente, estavam sendo destruídos muito rapidamente. Então vocês não têm noção como era esse país nos anos 70, 80 e como é hoje. Então foi muito destruído e eu achava que eu podia dar uma contribuição para a biodiversidade se eu pudesse fazer alguma coisa para protegê-las, mas de uma forma talvez ex situ, porque para você ter uma área para conservação, uma área natural, é muito mais complicado. Então eu falei, um jardim botânico vai ser de bom tamanho. Eu posso ter essas espécies aqui organizadas, catalogadas, para que as futuras gerações possam vir, ver, aprender e poder preservar, porque a gente só preserva aquilo que conhece, né? Então, nessa esfera, a gente quer consolidar inicialmente a instituição. Quer dizer, hoje nós somos desde o início uma ONG, hoje somos uma OCIP. Ela não recebe nenhum recurso público, nada, apenas ela conquistou o título de OCIP, que significa a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conferida pelo Ministério da Justiça, e foi muito difícil conquistar isso aí durante anos que trabalhamos, e graças aos trabalhos que fizemos para a sociedade, né? Então a gente quer consolidar isso aí, que ainda não está totalmente, isso é recente, esse título, e queremos consolidar isso aí, e evidentemente com o objetivo único e exclusivo de deixar isso como uma herança, um legado para os que vierem depois de nós, né? Mas é lógico que dentro do jardim, muitos paisagistas aqui hoje, nesse evento, já falaram isso, que o jardim é uma obra dinâmica, uma obra de arte dinâmica, está sempre em constante mutação. Ela realmente nunca está terminada. E eu, como perfeccionista, não sou diferente. Eu sempre estou querendo fazer coisas diferentes, melhorar. E aqui, então, temos aqui do nosso lado esse prédio que eu tenho um sonho de um dia transformá-lo num greenhouse, de visitação. Que hoje, infelizmente, nós temos várias coleções magníficas dentro de greenhouse, temos 3 lá, 4 aliás, mas não estão adaptadas para a visitação. Então elas precisam ter espaço para a circulação de cadeirantes, várias coisas, então por isso ela não é aberta ao público. Mas temos coleções lindas de begônias, de araças, de orquídeas, de amarantáceas, de cactáceas, enfim, temos várias coisas. Então a ideia é transformar esse prédio velho aqui num greenhouse de visitação, preparado um cenário natural, que tenha cascatas e as plantas possam estar ali de uma forma bem natural, mas que esteja aí todas, ou muitas, né? Mas dentro de um cenário bem natural, né? Simulando a natureza. Então esse é o nosso sonho, que é talvez o ultimate goal, a gente chama assim, né? Porque é um negócio é um investimento muito grande, né? E paralelamente temos vários planos aqui de criar mais uns jardins verticais, né? Não queremos nada de parede monótona aqui, tem que ter plantas até nas paredes. Já não temos mais espaço, realmente não temos mais nenhum espaço, né, para plantar mais nenhuma árvore. Quando aparece uma árvore muito rara, nativa, porque o nosso foco é a flora nativa, né? Certo. Quando aparece, nós temos aqui algumas mangueiras, algumas abacateiros que estavam aqui já antes de nós chegarmos, e que nós simplesmente tiramos uma dessa para colocar uma outra mais nobre, né? Isso aconteceu recentemente com o pinheiro amazônico, que foi recentemente introduzido aqui. Não havia mais espaço. Temos espaço apenas para espécies mais herbáceas, arbustivas e trepadeiras. Né? Então, sonhos não faltam. Aliás, no momento que a gente não tem mais sonhos, a gente está morto já, né? Então nós temos que sonhar sempre, porque a primeira parte do projeto é o sonho, depois é a realização. Eu espero, muito obrigada, eu espero que você se inspire nesse ser humano maravilhoso que está aqui comigo, e que você tenha curtido muito essa entrevista ao som dessa água maravilhosa, né? Com essa paisagem. Muito obrigada, Harry. Muito obrigado, um abraço a todos os seus telespectadores aí, tá? Muito obrigada. E nos visite o Jardim Botânico quando tiver oportunidade. E façam os cursos que são para pessoas interessadas e apaixonadas por vegetação, pela natureza. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu. Tudo bom. Tchau. Muito obrigada. Obrigado, senhor. Tá bom? Continua. Olha aqui, eu falei para você continuar comigo. Aquele lá é o banco que a gente estava fazendo entrevista. Olha só esse lugar. Uhul! Com certeza é uhul mesmo.
Gente, a gente consegue ver o cuidado de uma pessoa, um sonho plantado na paisagem, o cuidado de uma pessoa que tem paixão pelo que faz. E criar na gente esse fascínio, essa admiração por essa beleza tão linda que a gente pode construir. Tá nas nossas mãos, né? A gente usar nossas habilidades e fazer o que a gente pode fazer de melhor. Muito lindo, né? Olha que lindo. Uma paz. O som das aves. Só falta você.